Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Ricardo, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu, assim, quando era criança, imaginava que só existia nos desenhos animados, né? O carro que voa. É verdade, Fernanda. Eu também, tá? Eu também estou igual a você. Estava lendo essa matéria, preparando para os nossos ouvintes, achei assim fantástico, muita coisa interessante, nós vamos passar hoje para os nossos ouvintes. O assunto hoje, Fernanda, é sobre inovação. Falou em carro rodando, no barro, no asfalto, na trilha e agora também no ar, nós estamos aqui prontos para informar os ouvintes, ainda mais se tratando de uma grande novidade, carro voador. Imagina, que interessante. E não é brincadeira. Logo teremos carros voadores, Fernanda. A Embraer e a Azul, né, a Aviação Azul, entraram nessa disputa pelo desenvolvimento desses carros elétricos voadores. Mas essa corrida esbarra num negócio muito sério, que é a falta de regra para a circulação deles. Uhum. As duas companhias, olha bem que interessante, as duas companhias dizem que elas estão prontas para decolar daqui a 4, 5 anos, Fernanda. Não é muito tempo. Quando a gente pensar, já chegou 4, 5 anos aí para frente. E olha que interessante também, há no mundo mais de 140 projetos desses sendo desenvolvidos. A corrida está grande para colocar no céu os carros voadores. Agora, para os especialistas, essa regulamentação será feita para a entrada de operação desses veículos, deve favorecer muitas empresas que já estão com os projetos mais avançados. Então, quem já está na frente, correndo nisso, ele vai beber água limpa, né? Quem vai na fonte primeiro bebe água limpa. É mais ou menos em cima disso que essa matéria fala muito sobre isso. Os órgãos reguladores dos Estados Unidos e da Europa ainda não autorizaram voar com esse tipo de carro voador para uso comercial. Eles ainda não aprovaram, também se esbarram nessa barreira regulatória, né? Então, também isso aí é um outro problema, essas operações. O único lugar, Fernando, que está liberado para voar é nos Emirados Árabes. Lá existe uma regulamentação aberta para a operação desses carros voadores. A companhia aérea Azul firmou em parceria com o fabricante alemão, a Lilium, para trazer mais, olha bem, 220 carros voadores no valor de $1 bilhão, né? Uhum. E esse carro, esse modelo da Lilium, ele tem uma autonomia de 200 quilômetros, né, é a autonomia dele, enquanto os outros concorrentes estão com a distância ainda de 100 quilômetros. Então, esse aí é o inicial para o nosso ouvinte começar a entender que daqui a 4, 5 anos nós já teremos alguns carros voadores aqui no Brasil sendo tragos por essas duas empresas, tanto a Embraer como também a Azul. E, Ricardo, e aí a gente está falando aqui de carro voador, né? Deve estar passando um monte de coisa na cabeça dos nossos ouvintes. Eu queria que você explicasse assim na prática o que é o voar. Esse carro voador, ele vai funcionar mais ou menos como um drone, né? Então, esse carro, ele tem uma capacidade hoje de 6 lugares, né? Mais o piloto, então 7 pessoas. Então, o piloto ali, mais 6 passageiros. Ele vai funcionar meio como o drone. Ele tem uma saída um tanto quanto que vertical, né? E ele é elétrico. Também tem um problema, as baterias dele. Eles também estão trabalhando porque essa bateria não pode falhar. Uhum. Falhou no ar, já viu. Então, também quero nem pensar nessa possibilidade. Regulamentando. Mas também tem os motores, que também pode dar um problema, uma turbina e tal. Então, o negócio que uma turbina, outra turbina ainda segura, e ele vem meio planando. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Tem uma série de coisas novas que ainda é desconhecido para a gente aqui, que nós mortais aqui, ainda é um pouco desconhecido. Mas é um projeto muito interessante, que ele vem com a nova tecnologia, levando inicialmente até 6 passageiros. Já pensou um veículo desse? E qual vai ser a altitude aí desse voar deles? Olha, além da decolagem dele ser um projeto de decolagem vertical,
que ele vai funcionar mais ou menos como os helicópteros, Uhum. ele vai ter essa altitude muito próximo também à altitude dos helicópteros, né? Com o tempo, esses modelos, até mesmo os aeroportos, Fernando, eles vão ser repensados. Por quê? Porque eles, por sua vez, não precisarão de tantos espaços para decolagem. Então, tudo vai mudar. Automaticamente, vai voar muito próximo da altura dos helicópteros. Talvez, eu acredito, um pouco mais baixo, porque um tipo de avião ele voa numa altitude, avião comercial noutra altitude, avião internacional em uma altitude maior, helicópteros e agora esses carros voadores numa altitude provavelmente um pouco mais abaixo da altitude dos helicópteros. Pois é, e para 6 pessoas é uma capacidade tanto, não? É uma capacidade muito boa. Você veja, o que eles estão observando, o que eles estão mirando nisso tudo? Principalmente o estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Você veja, lá eles têm pessoas com poder aquisitivo um pouco mais abastado, e eles vão trabalhar muito entre Rio e Búzios, olha bem, e São Paulo e Guarujá. Então, esses voos, eles vão ser para esse tipo de lugar inicialmente, uma autonomia aí de 220 quilômetros, né? Vão tranquilamente fazer esse bate-volta e vai fazer com que essas pessoas também deixem de pegar todo aquele trânsito ali que tem indo para o Rio, de Búzios para o Rio para Búzios, ou até mesmo Guarujá para São Paulo. Então, isso vai ser bem interessante. Fora o glamour, né, Fernanda? Nossa de você poder Senhora! estar sendo um dos primeiros a viajar num carro elétrico que, poxa, que voa, né? Isso vai ter todo um glamour, vai ter todo um diferencial aí, que é muito interessante também. Ricardo, a gente vai ter que ir para uma pista de, tipo assim, pouso e decolagem? Como tem um helicóptero, já que a gente falou do modelo helicóptero? Sim, vai ser tipo um heliponto, que eu estou até colocando assim, carro-ponto voadores, helicóptero, alguma coisa assim, do carro, mas o sentido é o mesmo, ele vai decolar de maneira vertical, como decola também o helicóptero. Então, por isso que os próprios aeroportos, por sua vez, eles vão ter que ser repensados. Talvez vai ter que ter uma outra área, uma área diferenciada, porque a evolução disso vai chegar a um ponto, Fernanda, onde você, eu, ou outros ouvintes, ou todo mundo, lá no futuro, não digo a gente, mas os nossos netos, talvez, eles vão ter esse tipo de locomoção. E nós estamos falando também, que nós não podemos esquecer, que logo depois disso vão vir os drones que você coloca na mochila. Então você vai colocar uma mochila nas suas costas, vai ligar o drone e você vai sair voando. Então tem tudo isso aí, e aí nós temos um problema de muita fiação aqui no Brasil, essa coisa do fio, o garoto soltando pipa. Então tem muita coisa que precisa ser regulamentada. E isso ainda é algo novo para todo mundo, e o mundo todo vai conhecer isso. Talvez a gente ainda não, mas talvez nossos netos, acredito que sim, vão ter esse tipo de mochila aí. Pode ser que isso aconteça mais rápido. Uhum. Tem velocidade já estimada aí desses projetos? Velocidade não, Fernanda, mas eles estão falando aí numa velocidade de aproximadamente de 200 km por hora. Né? É uma velocidade que é considerável, é uma velocidade muito boa. Você veja, numa linha reta, Rio de Janeiro, Búzios, quanto tempo você vai levar 200 km por hora? Com uma autonomia de 220. Uhum. Autonomia é uma coisa, velocidade outra, naturalmente. É um aviãozinho, é um carro voador que vai andar muito bem. Então você imagina o teu carro aí, você ouvinte que está dentro do teu carro, olha teu velocímetro, 200 km por hora. É mais ou menos isso aí, que a gente mesmo, carro comum, chega a 140, 130, no máximo aí com a segurança, né? A gente está falando de 200 km por hora. Então, isso também é bem interessante. Outra coisa, Fernando, por dentro desse carro, já conversando com algumas pessoas, pergunto como é que é por dentro desse carro? O interior desse carro vai ser, desse avião, né, que é um carro-avião, ele vai ser muito confortável, né? É uma mistura um pouco meio de avião e carro, com compartimento de bagagem a bordo. E por fora, Fernando, ele é mais parecido com um avião futurista. A gente imagina aquele meio planador, um pouquinho maior, meio futurista, é mais ou menos isso, né? E outra coisa, ele vai fazer bem menos barulho do que um helicóptero.
então ele vai agredir menos ouvidos, vai ser uma coisa com menos barulho. E eu também estava pensando o seguinte aqui, Fernanda, olha Tem que uns ouvintes pensando aqui com a gente também, viu? Muitos. então vai lá, tiver alguma pergunta, vamos soltar alguma pergunta aí, Fernanda. Ok, o Jorge está dizendo, voador, jamais ando num negócio desse. O Fernando, vai ser um drone aumentado ou um helicóptero reduzido? O Marcelo, carro voador, que assunto maravilhoso. Estima-se, então, um voo mais visual, como ocorre com os helicópteros pequenos, que voam com um piloto e mais 3 pessoas, como é que seria? E ele disse, olha, era o sonho dos Jetsons, né? Que está cada vez mais próximo dos desenhos. Tem vários ouvintes aqui lembrando do desenho dos Jetsons, lá da década de 1980. Exatamente, meus amigos ouvintes, exatamente. É isso aí, essa coisa toda que está surgindo. Então você imagina aquele planador, aquele cara que salta de asa delta, ou aquele planadorzinho. Então, eu acho que vai estar um pouco mais acima, né? Mas vai contemplar aquela viagem. Imagina quando a gente vem, Fernando, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e aí lá para o Guarapari, o avião já começa a diminuir, tem um pouco menos de altura, e a gente começa a contemplar ali Praia da Costa, Guarapari, começa por ali. Pô, eu acho que vai ser nessa altura, tá? E aí vai ser um voo muito contemplativo. Eu acho que vai ser um momento muito gostoso, com várias tecnologias, muita coisa nova vai chegar, e a gente vai pegar tudo isso, né? Lembrando também que tem uns drones individuais, que eu acho que isso vai fluir muito mais rápido. Vai chegar um momento onde vão estar preparando isso aí, você, como fosse uma motinha. Tu vai pegar, botar na mochila, nas costas, acionou, poupou, com o joystick na mão, você vai partir. Você vai sair daqui, vai para Vila Velha, vai pelo litoral, vai por cima do mar. Imagina, que coisa interessante. Maravilhoso. Eu não sei como é que vai ser a regulamentação disso tudo, treinamento, autoescola. Eu acho que tem muita coisa. Inclusive, eu estava aqui pensando aqui com meus botões, eu pensei o seguinte, essa coisa da garagem que tem no primeiro térreo ali, vai acabar. Aquelas coberturas lá em cima vai acabar também. O que vai ter lá em cima? Helipontos, né? Ou carro-pontos, para poder você parar com o teu drone, ou parar com o teu... Essa coisa toda, que você vai ter também o Uber nesse aspecto, os aplicativos que vão trazer você para casa, você vai sair exatamente no teu apartamento. Tem muita coisa ainda. Vai ter muita facilidade, muita coisa nova que vai surgir. Muito legal. Obrigada, Ricardo. Até segunda. Maravilha. Um abraço, ouvintes. Muito obrigado pela participação. Um abraço a todos.